Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, estudioso do direito militar. Muitos temas, né? Tá ficando complicado para mim, tá? Eu falei aí que eu não ia mais gravar vídeos, enfim, né? Eu quero só ali disponibilizar aqueles que eu já fiz, tá? Protegendo aí dos astutos, né? Mas é isso. Caramba, pessoal. E aí, hoje, 9 de fevereiro de 2026, né? O motivo que me traz aqui é essa última situação aí do Tribunal de Contas do Estado, né? No respeitante à questão da pensão especial, toda essa questão da grana, né? E ali, eu particularmente confesso a todos, né, que eu fui surpreendido com aquela decisão, tá? Da conselheira lá, Mariana Montebello. Aquilo me deixou, de verdade, ali, muito preocupado, tá? E, de novo aqui, tá? Não é achismo, é estudo, tá? E essa é a razão do vídeo. Por quê, pessoal? Porque, como eu falei, brinquei no vídeo aí, né? A advocacia exige isso, tá? A gente não pode só estudar direito, tá? Então, a filosofia, literatura, por exemplo, tá, pessoal? Outras disciplinas, né? Outras ciências, importam muito pra gente, tá? Importam bastante, por quê? Porque isso nos ajuda como advogados, tá? Então, filosofia, por exemplo, né? Você estudar ali Aristóteles, né? Caramba, isso ajuda muito, tá? Platão, você estudar esse camarada aí ajuda pra caramba, tá? Porque te faz ali, por exemplo, em Aristóteles, né, essa sabedoria, essa prudência, né? A sabedoria, por exemplo, é o que eu vou aplicar aqui agora, tá? Pra vocês. Pra falar sobre essa questão dessa decisão que pra mim foi teratológica, tá? E aí eu vou intervir, tá? Meninas aí pensionistas, tá? Pensão especial, eu vou fazer aqui uma incursão, tá? Vai parecer que vai tudo quebrar, mas não vai, tá? Vamos na beiradinha do penhasco, todos juntos, tá? O camarada Teodoro aqui, hoje advogado, bombeiro militar reformado, vai na beiradinha com vocês, tá? Mas depois sairemos todos bem, tá? Eu a garanto. Pode confiar, tá? Mas vai balançar o barco, tá, pessoal? O que houve aí, Pedro? Tá balançando, mas Deus tá no barco, então fica calmo, tá? Fiquem calmos, tá? Mas o teu camarada Teodoro vai ter que intervir. Essa questão aí é o seguinte, ó. Então, a sabedoria, né, de você se afastar, você tá ali tentando, né, cara, e você não consegue. E essa coisa de vá pra justiça, né, e eu fiquei muito assim, né, porque a pessoa não fala isso pra mim na minha cara, né, fala pro outro, mas acaba chegando pra mim. Porque comigo a postura foi diferente, tá, em relação à advocacia, né. Essa revanche, né, essa coisa abjeta, né, por parte do oficialato foi feita de que modo? Através dos meus clientes, tá? Infelizmente é isso. Mas não conseguiram me parar, tá? Porque eu estudo muito, eu exijo respeito. Eu não vou aos quartéis pedir favor, tá? Eu vou falar aqui algumas coisas sobre isso, mas vamos antes aqui. E aí, vendo isso, eu falei, caramba, mas isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E a situação piorou muito mais aí depois do aluno oficial Vitor Campos, né? Eu falei, caramba, cara, é a minha corporação, né? Corpo de Bombeiros Rio de Janeiro. Pra você não me conhece aí, meu cara, eu sou sargento bombeiro reformado Rio de Janeiro, tá? Mas eu sou especialista em direito militar, um estudioso do direito militar. E aí, meu caro, é o seguinte, ó, a sabedoria, né, cara, de você afastar, olhar a situação, né? E você pensar, caramba, mas por que as coisas são assim, né? Por que isso acontece, né? E essa prudência, né, essa calma, depois para fazer bom uso dessa sabedoria, né, desse recuo que você faz, cara, para avaliar aquela situação, para você avançar. E, de novo, eu sou bombeiro, meu caro. Hoje é advogado, mas eu sou bombeiro militar, então é para avançar, para resolver, meu camarada. É assim. E aí, é isso. Então, quando eu vi essa situação toda, né, eu quero avançar, mas assim fica difícil. A mesma coisa em relação à LERJ, tá? Em relação à LERJ, é o seguinte, ó. Essa questão do governador... Então, hoje eu vou falar para vocês, tá? Eu vou falar de um enunciado da Procuradoria do Estado, tá? O enunciado 3 da PGE, tá? Enunciado 3 da PGE, que fala no descumprimento de lei, tá? Que a Procuradoria do Estado entenda como inconstitucional, tá? E isso causou muito problema. Então, eu vou bater nesse enunciado, pressupostos desse enunciado, para vocês entenderem como que a gente chega, por exemplo, né, em ver a conselheira dizer ali que vai aplicar, né, a VPNI, tá?
em relação às pensionistas. Caramba, a VPNI é o seguinte, ó. Essa previsão tem lá na Lei 13.954, mas a conselheira não pode fazer isso, tá? Eu também quero muita coisa, mas eu não posso, pô. E aí ficou ruim, né? Porque aí faz isso, né? E aí não foi nada, Theo, só caiu, Theo, não foi nada, Theo. Mas aí criou problema, porque aí falou da Gretchen, infelizmente, né? Falou da Gretchen e aí afirmou que nós temos 2 regimes. Não, com todo respeito e deferência devido, nós não temos nenhum. E vai lá 2, pô, não tem nenhum. E aí eu vou ter que entrar nesse tema aí, tá, pessoal? Não fica chateada não, tá? O pessoal aí vai ficar meio nervosa, né? Eu sei, mas fica tranquilo aí que vocês estão bem, tá? Porque eu vou ter que avançar, porque é todo mundo uma família. Somos todos uma família, tá? Todo mundo juntinho, todo mundo irmãozinho, tá? Então é isso. Porque senão fica ruim, né? Uns camarada nosso, camarada aí no ar-condicionado e a gente no calor. Não pode, tá? Então eu vou ter que avançar, vai balançar o barco, tá? Epa, Teodoro, vai quebrar, não vai não, tá? Fica calmo aí, porque Deus tá no barco, tá? E quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, né? Eu falo muito pra vocês aqui de Deus, enfim, mas Deus é Deus, tá? Eu vou ler algumas coisas sobre a doutrina espírita pra vocês hoje, tá? Mas é isso, cara. Às vezes a coisa ruim vem, né? Pra poder... Deus vai passando, vai curando, vai salvando, né? Vai dando oportunidade. E tem irmãozinho que não, não tem jeito, né? E aí eu achei que fosse ali, porque... Pra não me estender, tá? Então, quando teve ali aquela decisão inicial, né, de arquivamento, eu entendi. E aquela era a melhor postura, tá? Porque em algumas situações aí, pessoal, a gente não pode querer ter razão, a gente tem que resolver da melhor forma possível, porque a situação do Rio de Janeiro é muito complicada, tá? Eu vou passar aqui pela Constituição do Estado para vocês entenderem a gravidade dessa situação, tá? Então, eu pensei, caramba, vai arquivar, né? E aí eu vou conseguir avançar. Mas aí teve recurso, né? O pessoal lá da PEMERG, né? O sargento, o major Luigi, né? E o pessoal ali fez o recurso, cara. E aí, caramba. E aí veio essa decisão e ele fez um outro embargo. Caramba, vai ficar ruim pra mim, pô. Então não tem como, tá? O que tá acontecendo ali no Tribunal de Contas é um absurdo, tá? Você tem que pegar aí, para você conseguir falar sobre o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, você vai ter que fazer uma incursão, salvo engano, em uma legislação inicial deles de 1977. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, Lei Complementar 20 de 74, Constituição do Estado de 75, 23 de julho de 75, para você começar a falar de Tribunal de Contas. Todas as alterações que foram feitas durante o governo, por exemplo, de Sérgio Cabral. Porque senão fica muito complicado, meu caro. E a gente agora chegou numa situação muito difícil, tá? Então eu preciso falar isso aqui pra vocês, tá? Falar sobre Gretchen é algo muito complicado. Não é você chegar ali, tomar um cafezinho e os camaradas todos juntinhos ali pra falar. Não, não é, cara, porque a situação é gravíssima. Por exemplo, você não faz no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro, cara, você não faz, por exemplo, a consolidação das leis, né? Deveria ter sido feito, não fez, cara. E qual é a situação? A situação é que se eu falar aqui, por exemplo, uma situação sobre gratificação, por exemplo, você não pode falar, cara, de gratificação, porque você tem que separar, né? E entender direitinho como é isso, cara. Então, gratificação, adicional, indenização, caramba, não é assim, tá? O que é a Gretchen, cara? Adicional, por exemplo, gratificação, o nome que eles quiserem dar, tá? De tempo de serviço, caramba, nós temos, cara, uma situação gravíssima em relação a isso. Porque eles estão aplicando errado. Porque as legislações, cara, é um troço surreal, assim, a gente não tem acesso, tá? Não temos segurança jurídica para avaliar as legislações lá na Alerj, tá, pessoal? É uma bagunça, cara. Essa decisão do ministro Flávio Dino, caramba, me perdoa aí, mas no Rio de Janeiro não adianta nada isso. Eu não sei a que propósito no Rio de Janeiro isso vai servir, né? Porque se vocês olharem, por exemplo, foi feito, final agora, né? Agora o sargento Portugal, né? O deputado Portugal. É porque é muito difícil votar uma lei, né? Caramba, cara, o que diz agora aqui pro Teodoro? Você tem a lei complementar, né, 226 de 2025 e uma lei ordinária, cara, 11.000 e alguma coisa de 2025, né? Falando sobre um plano de cargos e salário. Cara, vai olhar aquilo. Finalzinho ali de 2025, dezembro, cara. Cara, a tramitação em regime de urgência, cara, pra falar sobre plano de cargos aí da Procuradoria do Estado, aí fica ruim pra mim, pô. E o que fazer com isso, cara? E a gente tá assim, tá? E assim, eu gosto pra caramba também, cara. Eu gosto de tomar cerveja, né? Eu não posso porque sou diabético, mas eu gosto de tomar meu chopp, ir pro pagode, ir pro samba, mas eu não tô podendo, sabe por quê?
porque os nossos irmãozinhos da República e servidores públicos, né, da República, que tem a missão constitucional de fazer, não estão fazendo. E o Teodoro ficou, cara. É sacanagem isso, né, cara? Eu fiquei como alvo, né? Mas eu também gosto de tomar chopp, ir pra pagode e pra samba, mas eu não posso, porque os meus irmãozinhos, né? É aquele irmão que é caseiro, o Teodoro é caseiro, né? E aí é um monte de irmão, né? Mas aí o pai e a mãe é idoso, né? E o Teodoro é o camarada que fica pra todo mundo, os irmãos sair e... Não, ele fica aí porque o Teodoro gosta, né? Isso é uma sacanagem, né, cara? Isso é uma sacanagem, né? Porque eu também quero, mas eu não tô podendo, né? Porque tá pesado pra mim, cara. Então vamos entrar no tema, tá? Então, meninas, se segurem aí, tá? Mas o Teodoro vai passar. Não vai ter jeito, tá? Porque eu sou reformado e isso tá me prejudicando. Então vamos juntos aqui. Vamos juntos aqui. Então a gente precisa avançar, tá? Então, falar de tempo de serviço, por exemplo, essa gratificação de tempo de serviço, que na verdade não deveria ser assim, tá? E o mais complicado de tudo isso, pessoal, é que eu provo, tá? Porque eu consigo fazer uma linha histórica para provar o que eu digo. E aí vamos para cá, tá? Então nós temos a Constituição Federal de 1988, tá? Pra gente falar desse enunciado 3, que é a causa de todos os males no Rio de Janeiro, tá? Para servidores públicos, civis e militares por conta dessa atuação da Procuradoria do Estado, tá? Doa a quem doer. É isso, tá? Então, vamos fazer uma construção maneira aqui, tá? Então, eu gostaria que vocês iniciassem essa análise comigo, tá? Pra gente chegar nessa decisão da conselheira Mariana Montebello, tá? Eu gostaria que vocês acessassem a nossa atual Constituição Federal de 1988, tá? Acessem e eu gostaria que vocês fossem até o artigo 133, tá? Na verdade, 132, tá? E aí eu quero que vocês observem o seguinte, tá? Então nós temos a disposição topográfica da Constituição Federal, que não é a mesma da Constituição de 1967, que foi alterada, tá? Por uma única emenda em 1969, tá? Por que isso? Porque até aquele momento histórico, tá? Então até a Constituição 5 de outubro de 88, né? Nós temos o Ministério Público, tá? A assistência judiciária, nesse caso, Defensoria Pública, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria do Estado, servidores públicos, todos dentro do Poder Executivo. E eu gostaria já, de início, falar para a OAB, para todo mundo aí, tá? O que fazer com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma situação gravíssima na Constituição do Estado, tá? Porque você tem os títulos da Constituição, então você tem do poder, da organização do Estado e dos poderes, tá? Então, o Estado, nós, servidores, todo mundo juntinho, tá? A gente tá pra cá, a gente tá dentro da estrutura do Estado. E nós temos dois poderes. Dois poderes, então, executivo, a ordem correta, tá? Legislativo, executivo e judiciário. Como que acontecia antes? Antes você tinha essa confusão, tá? Entre Estado e poderes. Tá certo, pessoal? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que caminhar, tá? Então, você tinha essa situação absurda. Se vocês pegarem para ler a Constituição de 75 do Rio de Janeiro, tá? Vocês vão ver, por exemplo, que a Procuradoria do Estado em 1975, tá? E isso tem importância, é óbvio que tem, cara, porque eles estão aplicando para fazer esses pareceres deles aí, essas maluquices todas aí, cara, enunciado 3 e tudo que eles fazem, tá? A Lei Complementar 15 de 80, que está fundamentada nessa Constituição de 75, onde eu falei para vocês, tá? Então, no Rio de Janeiro, a Constituição de 75 e Constituição Federal de 1967, tá? Que foi ali sensivelmente alterada por uma única emenda, tá? Por ministros militares, tá? Segura esse negócio aí, cara. Então agora vai dar ruim, Se você abrir, tá, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Essa aqui é a de 75, tá? Você vai ver, inclusive tem um erro aqui que é um erro. Mas observem, por exemplo, tá? Então você tem da organização estatal, título 1, tá, pessoal? Da organização estatal, tá? Da organização estatal. Da organização estatal. Aí aqui dentro, tá? Tá tudo junto, pô. Então tá poderes com... Tá Estado com poderes, tá todo mundo junto aqui. Não, tem que separar, pô. Então Estado pra cá, da organização do Estado e dos poderes, tá? E aqui dentro você tem o capítulo 5, tá? Capítulo 5 do Poder Executivo, tá, pessoal? Do Poder Executivo. E aí observem aqui, ó. Tem o equívoco aqui, tá? Mas aqui deveria estar escrito Ministério Público. Porque dentro do capítulo 5 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá? De 1975, de 23 de julho de 75, tá? Fundamento constitucional, tá?
fundamento constitucional, cara, de 90% da legislação dos militares estaduais, servidores públicos, e da Procuradoria, Lei Complementar 15 de 80, tá? E aqui vai dizer, então, Ministério Público, por exemplo, tá na seção 6, dentro do Poder Executivo. Hoje não mais, cara. Hoje não mais, tá? Assistência Judiciária é a seção 7, Procuradoria do Estado a 8, tá? Seção 8. E Servidores Públicos, 9, todo mundo separadinho, mas todo mundo irmãozinho, tá vendo? Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, tá? Então, o que eu falo pra vocês é isso, cara. Não tem aqui bem e mal, tem conhecimento e ignorância. É isso, cara. É isso, tá? E aí, se você for olhar, né, você vai dar teu corre aí na Procuradoria-Geral do Estado, tá? Seção 8, capítulo 5, dentro de Poder Executivo. Então, a Procuradoria do Estado, ela era subordinada ao governador. Era subordinada ao governador, cara. E hoje, Teodoro, é vinculado, cara. Não é mais subordinado, rapaz. O que é isso? E aí você tem toda a legislação da Procuradoria do Estado feita com base nessa Constituição, camarada. Que loucura é essa, pô? Aí fica ruim pra gente, né? Porque aí eu tenho muito cuidado pra falar, tá, pessoal? Porque eu sou muito amoroso, eu sempre acredito ali no melhor, sabe? Mas assim fica ruim pra mim, pô. Artigo 86, tá? Eu tô lendo pra vocês a Constituição de 1975, meus caros. 1975, o que a Procuradoria do Estado fez com a nossa vida. E é muito sério o que eu tô dizendo, tá, pessoal? Eu fiz 68 vídeos, tá? Que eu não pude colocar no meu telefone, porque os astutos, eles mexem em tudo, tá? E então, assim, é isso, cara. Eu fiz um estudo aprofundado sobre isso, tá? Mas isso aqui perpassa pelo que aconteceu no Tribunal de Contas, tá? Artigo 86, tá? Parágrafos 1º e 2º, tá? Da Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1975, cara. Olha o que diz, tá? Artigo 86. Isso não vale mais, tá? Mas é isso aqui que garante que eles possam fazer essas interpretações, essas mudanças de entendimento sobre toda a legislação do Estado do Rio de Janeiro, cara. Isso é uma covardia muito grande, pô. É uma covardia muito grande, cara. Da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 86, a Procuradoria-Geral do Estado, com subordinação direta. Subordinação direta ao governador do Estado. Subordinação direta, cara. Que covardia conosco. Subordinação direta. Subordinação direta. Compete à representação judicial do Estado e o exercício de funções de consultoria jurídica, tá? Da administração direta. E aí você tem que olhar isso aqui, mas você não pode olhar, tá? O Estatuto da OAB, o de 94, você tem que olhar o anterior, cara. Pra você entender, Getúlio Vargas, pô. Caramba, Theo. Fica ruim, meu caro, porque eu estudo pra caramba, pô. Então, entende a diferença? Não é o Estatuto de hoje, tá? É o anterior, Getulhão. Opa, que é isso, pessoal? Autorização ali, né, pra... Meu Deus, o que é isso, cara? Compete à representação judicial do Estado e o exercício de funções de consultoria jurídica da administração direta no plano superior, bem como, além de outras atribuições que lhe forem expressamente comedidas, ele vai mandar a Procuradoria fazer. Aqui era assim, tá? Colaborar com o governador, né? Em apoio. Colaborar com o governador na fiscalização da legalidade no âmbito do Poder Executivo. Observem agora, tá? Parágrafo 1º do artigo 86. A Procuradoria-Geral do Estado exerce ainda a defesa dos interesses da administração junto aos órgãos da fiscalização financeira e orçamentária, sem prejuízo das atribuições próprias do Ministério Público Especial, né, junto ao Tribunal de Contas. Outra coisa que eu quero entender, tá? Ministério Público no Tribunal de Contas. Ministério Público no Tribunal de Contas. Procuradoria do Estado na Alerj. Meu Deus, o que é isso, cara? O ministro lá, Flávio Dino, vai ter muito trabalho no Rio de Janeiro. Muito mesmo. Parágrafo 2º. A Procuradoria-Geral do Estado cabe também como aqui, pessoal. Essa parte, tá? Órgão central do sistema jurídico estadual. Não existe mais isso, cara. Essa loção de órgão central, cara, tá matando pessoas, cara. E eu não tô brincando quando eu falo isso, tá? Chega, cara. Chega. Procuradoria-Geral do Estado cabe também como órgão central
do sistema jurídico estadual supervisionar na forma da lei os órgãos jurídicos setoriais da administração indireta. E aí, meu caro, não sejamos medíocres, tá, cara? Vamos abrir aqui, tá? A lei complementar. Lei complementar, tá? 15 de 80, tá? Pra você poder entender o tamanho desse problema. E eu tô tentando passar, cara, e tô tentando reduzir os danos, mas tá muito complicado. Porque, pô, ver o que eles fizeram agora no final do ano é um absurdo, tá? É um absurdo, cara. É uma falta, assim, de... Enfim, vamos aqui, tá? E aí, se você abrir lá a Lei Complementar 15, tá? Do dia 25 de novembro, tá? De 1980, é anterior, tá? À Constituição Federal de 88. E aí você vai ver, por exemplo, o artigo 2º. Cara, isso é seríssimo, porque o artigo 2º dessa Lei Complementar de 80 vai dizer assim, ó: a Procuradoria-Geral do Estado, cujas atribuições estão previstas no artigo 86, parágrafo 1º e 2º da Constituição do Estado. E aí, esse artigo foi modificado, tá? Pela Lei Complementar 29 de 82, e aí você tem que acessar a Lei 624 de 82, mas aqui nós temos um problema seríssimo. E isso aqui é dolo. Isso aqui é dolo, tá? Porque aí entenda, a cabeça do artigo, tá? A cabeça do artigo, tá? E os parágrafos, os incisos, mas depende da cabeça do artigo, tá? E olha o que foi feito, tá? Nessa Lei Complementar 15 de 80, pela Lei Complementar 104 de 2002, cara, pós-Constituição Federal de 88. Olha como muda. A Procuradoria-Geral do Estado tem autonomia administrativa e financeira. Que covardia, cara, não tem. Dispondo de dotação orçamentária própria. Suas atribuições são as previstas no artigo 176 e parágrafos da Constituição do Estado. E aí, essa Constituição aqui não é mais a de 75, tá? Toda essa lei aqui é com base na Constituição de 75. Mas essa alteração em 2002, cara, já é com base na Constituição do Estado de 89. Isso é dolo, tá? Todo mundo formado em direito, que não tem nenhum otário aqui, tá? E aí vai citar o artigo 176, tá? E seus parágrafos, competindo ali 2 pontos. Cara, e aí os incisos são os com base lá onde a procuradoria era subordinada ao governador. Isso aqui pra mim é algo assim indescritível, tá? Porque é o que eu falei, não é uma questão, né, de você ter maldade, bondade e maldade, é o bom e o mal, não é o conhecimento e a ignorância, porque isso aqui causou tudo isso. Porque aí com base nisso aqui, tá? Com base nessa lei, então você muda a cabeça do artigo 2º, cara, e em 2002, eu quero entender o que os ministros do Supremo vão falar em relação a isso, tá? Eu quero entender, cara, o que vai ser dito, tá? Eu quero entender. E aí você, tá? Você tem esse enunciado, tá? Número 3, tá? Número 3 da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, para dizer assim, ó. Antes dizia assim, tá? Aí em 2011, salvo engano, deu um problema. E aí eles fazem uma revisão desse enunciado. Mas até esse outro enunciado aqui foi feito assim, ó. A lei, após ser reputada inconstitucional pela Procuradoria-Geral do Estado, não deve ser cumprida pela administração pública estadual, inclusive por suas empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí cita aqui 3 procuradores, tá? Eles dão aqui o parecer, né? Parecer 1 de 94, procuradora Rosa Filomena, eu acho que Chite de Oliveira e Silva, tá? O parecer 12 de 95, tá? Do procurador Roberto Benjor, e um ofício aqui, número 47 de 96, tá? Do procurador Alexandre Santos de Aragão. Caramba, meu caro, é sobre isso, tá? E aí não aplica. E eu não sei aqui a data certa, tá? Mas pelo menos de 96 para cá, não aplica, tá? Então, se a Procuradoria entendeu que aquela lei é inconstitucional, não aplica. E com base nesse entendimento, para você poder entender, foi feita a questão, por exemplo, do decreto 24A. E aí você não conta em dobro o tempo, né, de férias e licença-prêmio não gozada. Com base nesse entendimento, cara. Porque se a Procuradoria acha, e vai lá e interpreta. Foi feito isso com a emenda constitucional 20 de 98. Que loucura é essa, cara?
para dizer que é tempo de efetivo serviço ou tempo de serviço. Que covardia! E é isso aqui. E aí foi feito aqui, né, novamente ali um questionamento, eu acho que inicia em 2011, mas em 2013 é que sai, né? A procuradora Lucélia, né? Lucélia Guimarães Tavares, né? Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2011. Aí sai esse novo enunciado aqui. Eu não entendi muito bem isso, tá? Porque aqui a assinatura dela é 2011, mas tá fazendo referência aqui à revista de 2013, mas é sobre isso. Aqui tá assinado 2011, tá? Mas vamos aqui. O que eu quero aqui é o pressuposto, para você entender os pressupostos, pra você entender o que aconteceu ali naquela decisão ali teratológica no Tribunal de Contas, tá? E aí, esse novo parecer, né? Parecer número 1 de 2011, André Rodrigues Cirino. E aí ele faz, né, uma análise processo administrativo E-14-30535/1996. E aí, aqui é o seguinte, aqui eles estão discutindo, tá? Porque, caramba, mas vai dar ruim, né? Porque é só procuradoria? Não. A gente diz que é inconstitucional, mas o governador tem que assinar porque aí é com ele. É isso, cara. E entenda, né? E aí, quais são os pressupostos, teoricamente, né, para que eles não apliquem as leis quando eles entendem que é inconstitucional? É sobre isso. E aí você tem, por exemplo, né, a emenda constitucional 3 de 93, cara, só piora a nossa vida, né? Vamos estudar sobre isso. E aí ela vai dizer, né, a procuradora aqui, ou o procurador vai dizer, né, que por que eles não cumprem, né? Porque eles alegam que estão observando, nesse caso, quando não cumprem a lei, né, que eles entendem que não é constitucional, né? Eles dizem que estão cumprindo ali a supremacia da Constituição, né? E essa nulidade, né? E na nulidade, aí vamos aqui, considere outros aspectos importantes, né, com efeito além das justificativas pautadas, né, na supremacia da Constituição e na nulidade da lei com ela incompatível, é necessário um exame sobre o papel institucional da Procuradoria do Estado e a sua relação com a chefia do Poder Executivo, né? Aí tudo com base na Constituição Federal, na Carta Estadual, né, e na Lei Complementar 15 de 80. E ela começa a discorrer, né, e vai dizer o seguinte, que até pode fazer, mas deve aqui, né, depender da chancela da chefia do Poder Executivo, e o nosso círculo de horrores é isso aqui. Porque aí todo mundo vai lá e interpreta, né? E faz ali controle de constitucionalidade, né? E simplesmente não aplica, por exemplo, a nossa legislação, que é o Estatuto da PM, o Estatuto dos Bombeiros. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Gretchen. É o que acontece com a GRAM. É o que acontece com o tempo em dobro, né? De férias e licença-prêmio. O que fazer com isso, Tadora? É muito complicado. E aí ela vai trazer aqui, né, todos os pressupostos. Cita muito esse ministro Moreira Alves, vamos falar sobre ele, tá? Ministro do Supremo Moreira Alves, tá? E de uma representação em especial, tá? A representação 940, tá? Questionando ali dispositivos da Constituição do Estado de 75, né? Caramba, Theo, cara, é isso. A nossa solução tá no passado, não tá hoje, tá? Não é hoje. Mas é estudo, cara, porque senão dá ruim pra gente, pô. Vou ler um negócio pra vocês, é estudar, cara, porque senão fica ruim. Porque, de novo, afirmo, cara, a gente, para lidar com o direito, eu vou ler um pouco aqui de Kardec, tá? Allan Kardec, Livro dos Espíritos, tá? Deu vontade, eu vou ler para vocês. E a gente, quando lida com o direito do outro, né, cara, a gente tem que ter muito cuidado, porque é a vida do outro, né? É a vida do outro, senão fica muito difícil. Porque eu vou ler para vocês quais são os pressupostos que eles utilizaram, né? E eu quero que vocês aí tirem a conclusão de vocês, né? Para dizer para mim se isso foi certo, tá? Pra dizer se foi certo, porque caramba, que dor, cara. Isso não se faz, tá? Eu não adianta espernear porque vai ser desse jeito, tá? E aí, por exemplo, na introdução, tá? Livro dos Espíritos, Allan Kardec, tá? Eu li uma parte aqui que me deixou muito assim pensativo, tá? E eu gostaria de ler pra vocês, tá? Página 39, nessa introdução, Livro dos Espíritos, tá? Vamos juntos aqui. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa. Vamos ter cuidado para lidar com questões sérias.
em meio de uma aluvião de outras extravagantes. Ou seja, cara, você não pode querer discutir questões sérias, né? Você, por exemplo, fazer o estudo da doutrina espírita, né, cara? Ou questões da sua vida, né, cara? Do dia a dia, né? Quando você vai decidir, cara, e você vai impactar diretamente na vida dos seus irmãos, cara. Que estão indefesos diante de você, que tem conhecimento jurídico, né? Que tem a caneta para dizer o que vai fazer e o que não vai, né? E eu penso assim, né? Se você tá numa posição de poder, cara, uma posição que você tá decidindo pelo bem-estar do outro, cara, mais compromisso com isso, tá? E a reprovação desse tipo de coisa tem que ser muito maior, pô. Porque aqui não tem nenhum otário, né? Estão fazendo intencional há todos esses anos, né? E vamos aqui. Demais, sucede frequentemente que, por complexa, uma questão para ser elucidada exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encandeamento, né, e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore. Não tem como conversar, pô. Isso não é maldade, isso não é soberba, é porque não tem como. A pessoa tem que conhecer minimamente aquilo ali, cara, senão você não consegue nem... Não tem como, cara. Você estudar, por exemplo, doutrina espírita, cara, você tem que entender o vocabulário, você tem que entender a ideia, né, o que é, pra você conseguir se situar minimamente, cara, pra você começar a entender o que acontece. A ciência é assim, pô. Então como que você pode querer, né, cara, de modo assodado, né, falar sobre direito militar, cara, se você não senta 10 minutos e compra um livro, cara, pra estudar, pô, tudo é internet, tudo é inteligência artificial, sabe, não para e não pensa, né, cara, que caramba, posso até ter razão, cara, mas se eu for fazer isso aqui vai dar muito ruim, cara, então deixa eu ficar quieto. Mas não, né, não pensa nas consequências, né, cara, e sai arrastando, estragando a vida de todo mundo, cara. E tem que se responsabilizar, né, não adianta querer correr, cara. Nesse parecer aqui, tá, eles dizem isso, né, que a gente não aplica se a gente achar que é inconstitucional, mas depois o governador se responsabiliza como? Se vocês de novo utilizam, cara, a Bíblia, né? Deuteronômio 15, cara, o perdão das dívidas, né? Quando Deus fala isso ali em Deuteronômio, cara, 15, é para que não haja pobre no meio de nós, cara. Para que você perdoe as dívidas, né, do seu compatriota, cara, para que esse dinheiro possa ser utilizado para pessoa mais pobre, pô. Mas o que vocês estão fazendo, cara? E aí você tem essa ideia, né, de Deuteronômio 15, cara, numa legislação maldita do governo provisório de Getúlio Vargas em 1930, cara. E a pessoa mata no peito e... Não pode, pô. Então, essa questão da prescrição tem que ser resolvida, cara. Eu não quero entrar nesse tema, tá? Mas eu abro pra vocês o Código Civil de 1916 aí, inteligente. Abre lá, cara, pra você entender, tá? Fernando Henrique Cardoso, a legislação que fala sobre partidos políticos, fez uma alteração, cara, no Código Civil de 1916, para dizer que partido político é pessoa jurídica de direito privado. Caramba, meu caro, fica difícil pra mim, pô. E é desse jeito, tá? Então a gente tem que ir com calma, porque é muito complicado, cara. É muito, e quem estuda fica... Porque, cara, você consegue prever que vai dar muito ruim, pô. Vai dar muito ruim, pô. Vamos aqui, tá? Então, você não pode querer fazer uma pergunta, né, cara? A pessoa que estuda ali, né? Se você não sabe a base, cara. Então, como é que você faz uma pergunta? Eu não consigo te responder, pô. E aí você tenta, né, trazer o camarada pra perto, mas caramba, é só pensar em dinheiro, né, cara? No que você vai conseguir tirar daquilo ali, né? E você não consegue compreender, cara, que eu preciso de ajuda, cara. Mas é pro bem de todos, é sentar e falar, Teodoro, o que é isso aqui, cara? É isso, até pra poder trocar, mas não tem como, cara, porque o cara pega, né, até meus vídeos aqui, eu mostro pra vocês no YouTube, cara. O cara pega meu vídeo aqui, se bobear, faz alguma coisa com inteligência artificial pra ganhar dinheiro, ou medíocre, cara. Porque caramba, meu caro, o Rio de Janeiro continua violento e pouco se lasca, cara. Você vai se lascar também, pô. Porque o cara entra na tua casa, te esculacha. É isso, pô. É isso, pô. É isso. Que adiantará, né, aquele que ao acaso dirige a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore.
poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Pô, Teodoro, tem que dar a tese toda, é difícil, cara, não tem como, pô. Por quê? Porque, caramba, todo mundo precisa ganhar dinheiro, eu entendo, cara, mas não tem como. Porque, cara, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, pô, pra eu não piorar mais as coisas, sabe? A gente tá lidando com militares, cara, os caras andam armados, pô. Caramba, o que é isso? Eu vejo coisas que eu tenho que ficar quieto e passar por inepto. É, cara, porque se o militar sabe, ele vai lá e mata. Porque, caramba, sofre. É isso, cara. E eu não posso garantir, cara. Então eu prefiro segurar e eu sou, É só me chamar aí que eu mostro, pô. É isso, cara. Vamos ter responsabilidade, tá? Amor ao próximo, que loucura é essa, cara? A resposta, né, isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, né? Por isso mesmo, ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. Eu sei que parece, né? Porque eu falo aqui, por exemplo, se eu falar pra vocês sobre a questão das férias da Polícia Militar, vai dar muito ruim, pô. É, cara, porque estão calculando errado, tá? O tempo de serviço, tá? O adicional ali, né, de tempo de serviço, a GRET, meu caro, é um apagão legislativo completo, tá? É um apagão completo, tá? É isso. O mesmo ocorre em relação, né, em nossas relações com os espíritos, né? Quem quiser com eles instruir-se tem que com eles fazer um curso, mas exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Vamos respeitar as religiões, né, cara? Vamos tentar aprender com isso. Esse livro aqui é fantástico, né? Mas eu sou muito assim das ideias, né, cara? Eu leio aqui, cara. Eu poderia ficar aqui lendo aqui pra vocês, né? E ler, né, com respeito, cara. E vocês ficar se perguntando, né, as coisas. Pensar, caramba, cara. Então você entende? Você começar a estudar, né, cara, a doutrina espírita, né, comprar os livros, né, eu tenho, né, comprar os livros, cara, estudar, né, e iniciar ali um processo, né, cara, de construção aí desse seu entendimento acerca das coisas que nos rodeiam, né, cara, mas de uma forma responsável, né, cara, e é isso, mas não todo mundo quer falar sobre tudo, aí fica difícil, pô. Fica muito complicado, pessoal. E a Procuradoria do Estado fez esse enunciado 3 que tá causando tudo isso. E eles começam a discutir. Para dizer o seguinte, olha, a gente diz que é inconstitucional, né? Que a gente está cumprindo a Constituição e tudo mais, e aí você tem esse montão de entendimento, mudança de entendimento e esse montão de coisa. E ela começa a falar aqui, né? Aí você tem a Emenda Constitucional 3 de 93 e depois a Emenda Constitucional 45 de 2004. E aí você tem aqui diversos entendimentos, tá? Nesse parecer aí, que nessas discussões acerca desse enunciado 3 da Procuradoria do Estado, tá? Que tá causando todo esse mal pra gente, tá? Você leva em consideração, por exemplo, né? Quando você está cuidando, né? Por exemplo, aqui eles fazem a citação justamente do que eu falei pra vocês, tá? Como fundamento aqui, né? Pra que eles tenham esse sistema jurídico, que é um absurdo, tá? Não pode, tá? Não pode, não vai passar, e é isso. O artigo 2º da lei, ela cita aqui, né, ou ele, eu não sei exatamente aqui, eu acho que ela acompanha esse procurador que eu falei, tá? Mas eles citam o artigo 2º, né, inciso 1º, 4º e parágrafo 7º, tá? E aí olha o que vai dizer, né? E aí você muda a cabeça do artigo 2º, né, cara? Olha que loucura, hein? Você muda a cabeça do artigo 2º, tá? E aí você cumpre os incisos, né? Por exemplo, o inciso 1º, ele foi alterado 2 vezes, tá? Ele foi alterado o inciso 1º, né? Porque o inciso 1º antes dizia assim, ó, a representação judicial do Estado. Aí eles mudaram em 2002. Opa, pessoal, 2002, tá? Não podia. Olha isso aqui. Privativamente, exercer a representação judicial do Estado, atuar extrajudicialmente em defesa dos interesses deste e oficiar obrigatoriamente no controle interno de legalidade do Poder Executivo. É o quê? Fala o que pro agora. Não pode. Lei Complementar 104 de 2002. E agora mudou de novo, 2010, né? E aí vamos lá, vai ler e é sobre isso. Privativamente exercer a representação judicial do Estado, atuar extrajudicialmente, né, em defesa dos interesses deste e oficiar obrigatoriamente no controle interno da legalidade da administração pública, inclusive por meio da supervisão. Que loucura é essa, cara? Vocês entenderam, pessoal? É a Constituição de 75, pô.
e coordenação das assessorias jurídicas dos órgãos integrantes da administração direta e indireta que se subordinarão à sua orientação técnico-jurídica. Lei Complementar 137 de 2010. Ela cita o inciso 4, também alterado, tá? Porque olha qual era a redação, tá, do inciso 4. O exercício de funções, então, à Procuradoria, tá? Compete isso aqui. O exercício de funções de consultoria jurídica da administração direta no plano superior, inclusive no que respeita a decisões das questões a que se refere o artigo 205 da Constituição Federal. Qual é a Constituição aqui, pessoal? A de 67, cara. Que covardia. Bem como emitir pareceres normativos ou não. Parecer normativo para fixar a interpretação governamental de leis ou atos administrativos. Isso não foi recepcionado, tá? E eles sabem. Não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, tá? A gente está em 2026, tá? Dor e sofrimento. Aí foi alterado, tá? De novo, pessoal, em 2002, tá? Emenda Lei Complementar 104 de 2002, o exercício de funções de consultoria da administração direta no plano superior, inclusive no que respeita às decisões das questões interadministrativas, ou seja, eles vão fazer aqui, eles que são o árbitro, né? Meu Deus, bem como emitir parecer normativo ou não, para fixar a interpretação governamental de leis ou atos administrativos, dada, e vai dizer aqui, tá? Ela vai citar também o parágrafo 7º, também do artigo 2º, que eu falei para vocês que é um absurdo, tá, pessoal? Porque não pode ser assim, tá? Esse parágrafo 7º, tá? Aqui, isso aqui é um absurdo, tá? Porque eles colocam aqui, essa lei complementar vai dizer assim, ó, o parágrafo 7º do artigo 2º da Lei Complementar 15 de 80 vai dizer assim: a Procuradoria-Geral do Estado é o órgão central do sistema jurídico do Estado do Rio de Janeiro, cabendo-lhe a supervisão e coordenação dos órgãos locais e setoriais do sistema jurídico estadual. Não é redação acrescida, né? É incluído mesmo, né? Isso aqui não existia, tá? Redação acrescida, né? Pela Lei Complementar 137 de 2010. Vocês entendem? Não existia isso aqui, tá? Não existia outros aqui, tá? Então, olha o que foi feito, tá? No parágrafo 2º. Olha a redação, cara, do artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 2º, tá? Dizia assim: todas as consultas à Procuradoria só poderão ser formuladas através do governador. Essa redação, tá? Foi alterada em 83. Parágrafo 1º, tá? Do artigo 2º, pessoal. Teodoro, é complicado, tá? É complicado. E aqui você tem um decreto, tá? Anota aí, cara. Não, minto. Você tem artigo 2º, parágrafo 1º, vai dizer que a consulta na Procuradoria é feita através do governador. Só que aqui, já em 83, tem um decreto, tá? Você não pode falar nada sobre eles, tá? Por decreto. Aqui tem, tá? O decreto 6.747 de 83. O que faz com isso? Também não sei, cara. E aí foi mudado também em 2002, cara. Quem era o presidente da República? Quem era o governador do estado? Cara, as pessoas têm que se explicar, cara. Ressalvado o disposto do inciso 4, ele vai falar, ó. Caramba, cara. Aí entra essa situação de assessoria jurídica e tudo mais, e vejam o que eles estão fazendo. E aí vai dizer aqui, né, que órgão de supervisão não é, tá? Não é, não. O pessoal aí, não é, não, tá? E é isso que está causando isso, porque aí não pode fazer, tá? A Procuradoria do Estado não pode fazer avaliação por parecer normativo vinculante, cara. Olha o que eles fizeram, tá? Com esse decreto aí maldito, tá? 24A, cara. Decreto de interventor. Cara, um decreto interventor. Vê se pode um troço desse, cara. Joga agora aí, tá? A Lei 5427 de 2009, tá? Que eu quero mostrar pra vocês uma coisa, tá? Essa lei aqui é um absurdo, tá? Ela é um absurdo. E aí, para completar, né, ela tem aqui as regulamentações, tá? Eu quero muito que vocês leiam, tá? Então você inicia a regulamentação dessa Lei 5427, que fala sobre atos e processos no Estado do Rio de Janeiro. Aí você tem o decreto 42.352, 42352 de 2010. Aí você tem o 46.126 de 2017.
o 46730 de 2019 e o 48209 de 2022. Cara, isso é um absurdo, isso é um vilipêndio, isso é tudo que vocês imaginarem de ruim, cara. E não tem o que fazer, não tem como sair dessa situação, tá? Por isso que eu tô falando que tem que reduzir os danos, mas não adianta, tá? Eles fizeram outras legislações agora, no final de 2025, tá? E aí eu quero que vocês observem, por exemplo, né, quando vai falar, né, sobre parecer normativo vinculante, tá? Vocês não vão conseguir achar para poder dizer aqui para vocês, tá? Mas você tem, ó, por exemplo, leiam o artigo 38. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 30 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de prorrogação. Aí, parágrafo 1º, se um parecer obrigatório é vinculante, parecer vinculante, isso aqui aí já é com o Conselho Federal da OAB, tá? Conselho Federal e Regional, tá? Aqui no Rio de Janeiro, OAB-RJ, tá? O parecer deverá ser emitido, então, como é que é isso, né? É vinculante, tá? Então não é advocacia, tá certo? Porque você não pode querer confundir, cara, um parecer que é feito por um procurador do Estado com um parecer de advogado. E eu vou avançar para isso, eu vou falar para vocês, tá? Quais são os pressupostos, enfim, né? Eles alteraram a Constituição Federal, uma bagunça danada, cara. Uma bagunça danada, cara. E aí você tem, né, nessa Lei 5427, você tem várias inconstitucionalidades. Por exemplo, tá? Artigo 47, leia, tá? Quando a decisão proferida num determinado processo administrativo se caracterizar, né, como extensível a outros casos similares, poderá o governador, após manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, mediante ato devidamente motivado, atribuir-lhe eficácia vinculante normativa com a devida publicação na imprensa oficial. Cara, isso é uma covardia. Não pode fazer isso. Parágrafo único do artigo 47. O efeito vinculante previsto neste artigo poderá ser revisto, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação, mediante edição de novo ato, mas dependerá de manifestação prévia da Procuradoria-Geral do Estado. Então os procuradores têm que responder por isso, tá? Tem que responder por isso, tá? Observem isso aqui, tá? Aí a gente tem um problema aqui concreto, para vocês entenderem como é que funciona isso, tá? Para vocês entenderem como funciona isso, tá? Então, a Procuradoria do Estado não pode dar parecer, mas dá. E aí o militar também quer fazer. E aí nós temos uma situação concreta no Corpo de Bombeiros, tá? Capitão, eu acho que é Renan Marques, tá? Ele era o camarada que dava todos os pareceres, tá? Na DGP, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá, meu caro? É sobre isso. Capitão, eu acho que deve ser capitão ainda, né? Porque eles são promovidos mais rápido, né? E aí, esse camarada, ele fez um parecer, tá? Na verdade, fez dois, tá? Fez o parecer em relação... Por exemplo, você entrou com uma ação na justiça, tá? E fica a dica aqui e divulga aí pros teus camaradas, porque o comandante dos bombeiros tem que dar pra todo mundo, tá? E tem que resolver também uma outra questão ali, tá? Mas vamos junto aqui. Direito militar é pra amador não, cara. Aí muita gente vai explicar, tô falando, cara. E isso interessa, inclusive, a Defensoria Pública, tá? Eu vou explicar por quê. E aí você vai lá, né, cara? E aí você... não entrou, precisou fazer o mandado de segurança. E aí você entrou depois. Então, turma de 2008, tá, meu camarada? Você entrou só em 2013. 2012, 2013, né? E aí eles colocam com uma data de ingresso, tá? Quando você chega, 2013. Mas não é. Teu concurso é de 2008, tá? Mas aí você tem um parecer, né, desse camarada. O ciente de acordo do comandante da DGP, né? Mais o parecer desse capitão. Conhecidíssimo, tá? Conhecidíssimo. Inclusive eu falei sobre isso com o Dr. Rafael Borges, à época, que era o presidente da prerrogativa. É isso. E aí o parecer, né, cara? É o mesmo camarada que fez as três situações ali pra você não converter, né? O temporário e o militar de carreira. É o mesmo militar, tá, cara? É o escriba. E aí, meu camarada, ele foi e deu ali, tava tendo problema, né? Então, uma militar específica conseguiu, né, ter contado corretamente com o parecer de um procurador, né? Cristiano, acho que é Cristiano Taveira. Ele dá um parecer positivo, né, de que, de fato, a data de ingresso dessa militar era 2008, né?
E aí começa a dar problema, né? Porque não pode dar só pra ela, tem que dar pra todo mundo. E aí esse camarada, ele pinça esse processo dessa militar, né? Que foi reconhecido por um procurador do estado que de fato teve um erro administrativo, né? Que a data de ingresso era 2008, né? É a mesma militar que foi despromovida pelo comandante-geral, tá? Essa militar foi despromovida, tá? Escuta isso aí, tá? E aí, olha que coisa séria, cara. Isso envolve um número significativo de pessoas, cara. Então não é individual, é coletivo, cara. E aí, esse camarada vai lá, não, a gente tem que resolver aqui, né, cara? E aí ele pega esse processo dessa militar, cara, que foi reconhecido ali, que de fato tinha um erro administrativo, né? E utiliza como paradigma, cara. Corta o direito dela e corta de toda a galera. Pra não ter que dar pra todo mundo, cara, você corta a cabeça do paradigma, né? E essa foi a razão da despromoção de uma militar aí no Corpo de Bombeiros, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Eu também não sei, cara. Também não sei. Então, olha que coisa absurda, né, cara? O cara é oficial combatente, cara. Um capitão, cara. Chega ali e faz da cabeça dele, né, cara? Faz ali uma fundamentação que, pelo amor de Deus, meu caro, faz uma fundamentação, cara, que atinge diretamente essa militar e todos os outros. Só que entenda, tá? Sem querer, eu descobri, né, que um desses que me procurou, cara, conseguiu. Teodoro, mudou aqui o entendimento, Theo. E aí eu fiz um requerimento, tem que se explicar, meu camarada. Só que você aí, bombeiro, que tá numa situação como essa, cara, procura lá a DGP, tá? Porque a tua data de ingresso é 2008, tá, meu caro? E o comandante-geral tá lá pra te receber. E esse camarada que conseguiu, cara, se você olhar o contra-cheque desse camarada na internet, cara, papo reto aqui, cara. Se você olhar o contra-cheque desse camarada na internet, você vê, cara, que mudaram a data de ingresso dele desde 2008, desde 2017, cara. Como é que é isso, cara? O cara me procurou, cara. O que aconteceu? Ou ia ficar quietinho, né, cara? Não, não, não. Tem que dar pra todo mundo, tá? E o Ministério Público tem que entender, cara, o que aconteceu ali, tá? Você entende aí, cara, o desprestígio com o advogado, cara? Fica com a gente aqui, né, cara, que a gente... Não, 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 tá? E vai ter que explicar, tá? Como que isso aconteceu, tá? Como que isso aconteceu, tá? Não é mudou o entendimento, o capitão saiu da DGP, mudou o entendimento. Que loucura é essa? Tem que responder, inclusive, criminalmente, tá? E como que despromoveu a militar, cara? Isso foi pra me desprestigiar. Você entende a gravidade disso? Cara, de verdade, assim, eu tô andando pra isso, cara. Mas é um absurdo, cara. Porque você entende, isso causa descredibilidade ali do advogado. Porque ninguém faz nada, cara. Mas não, tá? Então você aí é uma galera, tá, cara? Você entrou depois, meu caro. Em especial, tá? Esse pessoal de 2008 tem uma galera boa ali, tá? Você, cara, parabéns, cara. É só você procurar a DGP, porque eles vão precisar colocar a tua data de ingresso pra, salvo engano, setembro ou agosto de 2008, tá, cara? Porque não é 2013, 2000... Não, 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 porque tem um militar específico, tá? Um sargento, que eles reconheceram, tá, cara? Mudou o entendimento, o capitão saiu, ele foi lá, fez um requerimento, porque ele é muito astuto, tá, cara? E conseguiu, e aí tem que se explicar, tá, meu caro? Porque comigo não tem acordo, tá? É justiça essa parada aí, tá? Essa parada aí. Então você consegue entender, cara? Porque todo mundo vai lá e interpreta, né? É o mesmo oficial, esse capitão, tá? E eu quero entender esse negócio, tá? De conselho de justiça, tá? Como que você coloca a pessoa lá pra ser o camarada que vai julgar o crime militar do outro? Porque esse camarada tava lá, tá? E eu quero entender aí como é que ele foi para lá, tá? É papo reto aqui. E é isso, cara. É muito complicado, pô. É muito complicado, tá? E aí, eu quero entender, pô. Porque esse mesmo capitão, tá? Renan, eu acho que é Marques, tá? É, Marques. Ele foi lá, cara, e em relação ao pessoal aí temporário, tá? Pra dizer que não tem direito, né? Colocou 3 pressupostos ali pra dizer que não tem direito. Que ousadia, cara. Que ousadia. Era o camarada que negava de tudo de todo mundo. E o comandante da DGP da ciente de acordo tem que responder, meu caro. Porque aí fica ruim pra mim, né? Então você aí, cara, essa parada. E por que isso acontece? Esse enunciado 3. Porque eles chegam ali, né, cara, e porque não tem direito, é porque é inconstitucional, é porque... Fizeram uma interpretação, né, cara, dessa lei, essa emenda constitucional 20, né, de 98, que fala sobre o tempo fictício, né? É a mesma lógica, por exemplo, que foi feito aqui na Força Armada, né, pela AGU, tá? Falar da AGU aqui vai dar muito ruim, pô. Falar da AGU aqui, tá? É, cara, doa quem doer, pô. Essa parada aí, pô.
Se vocês olharem, tá, os pressupostos, né, que eles utilizaram aí na Força Armada, cara, vai dar muito ruim, pô. Porque aí o procurador, o AGU, né, nesse caso aqui o advogado da União, vai dizer assim, que a pessoa pode optar, né. Não tem opção não, cara. A gente tá falando de direito público, pô. A gente tá falando aqui de regime jurídico de militar, cara. Como é que tem opção? Não tem opção não, pô. Isso é coisa da cabeça desses caras, pô. E aí dá ruim e depois não sabe o que faz, é? E não adianta correr pra OAB, né? Porque, caramba, não tem súmula vinculante pra dizer que você não vai pagar pelo parecer que você fez, não, pô. E aqui na Força Armada acontece do mesmo modo. Porque aí eles dão opção pro cara, né? Pegar em dinheiro a licença prêmio que não contou em dobro, vai contar em dinheiro, né? Mas o que fazer com a prescrição? Caramba, e se vocês lerem, cara, o que é dito em relação a isso, como coisa axilástica, caramba, o que é isso, cara? Aí fica ruim pra mim, pô. Fica muito pra caramba. Fico impressionado, assim, com as pessoas, sabe, cara? É muito complicado. Militarismo, cara, é um troço muito louco, né? Por exemplo, você tem que controlar, cara, quem tem poder, pô. Você não pode ter procurador do Estado, cara, dentro do quartel do Comando-Geral dos Bombeiros, não pode, pô. Eles não podem dar parecer, cara. Se você olhar, por exemplo, a Lei 5414 de 2009, né, cara? Se você olhar o decreto 40.500, é tudo inconstitucional, e eles sabem, tá? Mas não para, né? Continua, cara. E eu falei, pô, recua, vê o que faz, sabe, pra reduzir os danos. Mas não, Teodoro, a gente vai continuar nessa batida aí que se lasque, né? Se vocês entrarem, por exemplo, na Constituição, como eu tava falando, cara, olha o que eles fazem lá. E, tipo assim, tem a Associação Nacional, tem um montão de coisa, sabe? Olhem a seção 2, por exemplo, aqui, quando você inicia falando da função aqui essencial à justiça, né? Das profissões aqui, você vai ver, né? Dos órgãos, né? Você vai ver a advocacia, né? A seção 2 dizia assim, ó, da Advocacia Geral da União. Da Advocacia Geral da União. Olha o que vira em 2019, em 98, pessoal. Emenda Constitucional 19 de 98. Vira da Advocacia Pública. Caramba, isso é uma loucura. Porque não funciona assim, cara. E aí vai dizer aqui, por exemplo, no artigo 132, né? Que o ingresso depende de concurso com participação da OAB. Caramba, que covardia. Se você pegar essa Constituição de 75, aqui já vem dizendo que tem que participar. A OAB tem que participar, tá? E essa divisão, né, de advocacia pública e privada, isso é um absurdo, cara. Porque pra você ser procurador, você tem que ter formação em direito. E aí, cara? Olha o que é feito, por exemplo, no 132, né? Você fazia referência ao 135 e olha o que eles fazem depois. Você tem que ler, cara, porque senão fica pesado pra mim, pô. Senta e vai ler, tá? Pra você entender, cara. Eles não têm vitaliciedade, tá? Como o Ministério Público, tá? A Procuradoria, eles têm estabilidade após 3 anos. Eu quero entender se está sendo feita a avaliação de desempenho. Tá nada, pô. É sobre isso, Teodoro. É, cara, é muito complicado, mas é isso. Quero entender, tá? O que foi feito aqui, olha o que vocês geraram, tá? Fizeram, para terminar, tá? Fizeram a emenda constitucional 19 de 98 para dizer, né, que não é AGU mais, tá? Tem um decreto, cara, do Fernando Henrique Cardoso, que você começa a ter esse entendimento, né, de que é ministro de Estado a AGU. O AGU é ministro de Estado? Corregedoria Geral da União é ministro de Estado? Caramba, meu cara, como que pode um troço desse, cara? É surreal ver isso. É surreal, cara. Observe o artigo 132 o que diz, cara. Artigo 132, né? Aí ele vai referenciar para o artigo 135. Mas eles mudam em 98, tá? Com a emenda constitucional 19 de 98. E observem o que foi feito, tá? Muda completamente o artigo da Constituição, cara. É muito sério isso, tá? É muito complicado. E aí você tem a seção 3, né? Que na seção 3 você tinha da advocacia e da defensoria pública. E aí para caber aquilo ali, né? Você despedaça tudo. Mas olha o que foi criado aqui, tá? Eu quero entender. Seção 3. Aí fica... Seção 3 você tinha a advocacia junto com a defensoria, tá? Na 3. Na 2 você tem AGU e procuradoria. Na 3, você tem advocacia e defensoria. O advogado, 133,
E aí eles desmembram, tá? Então no 3 tava a advocacia juntinho com a defensoria. Quebra. E aí fica no 3 da advocacia e no 4 da defensoria pública. Mas a pergunta que fica aqui. Olhem o artigo 135. O 135 dizia assim, ó, as carreiras disciplinadas neste título vai estar Ministério Público, Procuradoria do Estado, AGU, Defensoria e Advocacia, pobrezinho coitado do Teodoro. É isso, tá? As carreiras disciplinadas neste título aplicam-se o princípio do artigo 37, 12 e 39, parágrafo 1º. Olha o que foi feito em 98. É surreal ver isso, cara. Porque aí para a seção 2 e 3, né, deste capítulo serão remuneradas, tá? A 2 e a 3 serão remuneradas, tá? Na forma do artigo 39, parágrafo 4º. Olha isso, pessoal. E quais são as seções 2 e 3? A 2 é, que agora, né, advocacia pública, que seria AGU e procuradoria. E a 3, advocacia. Então, eu, advogado, vou ser remunerado por subsídio, artigo 39, parágrafo 4º. É isso, cara. Então, nós temos todas essas questões, né? Você, por exemplo, tem essa questão do Tribunal de Contas. Então, esse julgamento, cara, é algo teratológico, porque nós não temos dois regimes, tá? Porque o que está causando isso é essa interpretação, tá? Ilegal, imoral, inconstitucional, e tudo que você imaginar da Procuradoria do Estado. Vocês não podem fazer isso, tá? Não pode fazer parecer, e aí interpreta e causa todo esse caos, tá? Tribunal de Contas do Estado não pode, né, fazer modulação dos efeitos temporais da decisão, cara. Caramba, todo mundo sabe disso. Não pode fazer, tá? Não pode. E aí, meninas, vai dar ruim, porque o Teodoro eu não vou aceitar, tá? Ou é ou não é. É certo ou é errado. Dar um passe e jogar, tá? Essa tese aí do VPN, nem pensar, tá? VPN, salvo engano, eu acho que é artigo 22, tá? 21 ou 22 da Lei 13.954 de 2019 não é aplicável para elas não, tá? Me perdoe aí, conselheira, mas não vai passar, tá? Então, é certo ou é errado? E aí, se for errado, elas têm que devolver o dinheiro, tá? E tem que processar aí o servidor militar que fez isso, tá? É isso que tem que acontecer, tá? E não tem dois regimes jurídicos. Porque a Lei 9.537, todos vocês aí do Tribunal de Contas, inclusive a conselheira Mariana Montebello, sabe que é inconstitucional, né? Porque não seguiu o que está previsto lá no artigo 118, parágrafo único, inciso 9º, tá? Da Constituição do Estado. Mesmo fundamento, tá? Que fez com que fizessem toda essa sacanagem em relação a Gretchen. Porque se você não tem uma lei, né? Você tem que fazer ali o pedido para que seja feita, né? Mas não, Teodoro, porque a gente muda o entendimento, Theo. Porque o cobertor ficou curto, a gente vai lá e muda. Caramba, aí fica ruim pra mim, pô. Teodoro, aí fica ruim pra mim, pô. Você entende isso, cara? E aí temos a questão aí do Major Luiz, dos camaradas lá. Então, só vai... Se a gente for partir da lógica aí, então pergunta aí pro pessoal desse negócio da tropa aí. Então, vou fazer o seguinte. Então, se você tá dizendo pra mim, né, que agora temos essa decisão do Flávio Dino, né, dizendo que, então, esse 150% não é por lei, é por decreto. Pode isso, Teodoro? Não pode. O que fazer, então? Então, só quem tem direito a 192,5 são os oficiais superiores? É isso? O que fazer com isso, cara? Você entende a situação? Porque se você olhar, né, cara, ficou todo mundo bem, pô. Porque as pensionistas especiais não vão deixar de receber. Vão continuar recebendo e não vão ter que devolver. O Márcio Pacheco e toda a galera que participou dessa pataquada também ficou tranquilo. O Major Luigi ficou meio assim, mas também não prejudicou as meninas. E quem se lascou? Eu e você. A gente se lascou, Porque se você for discutir sobre a Gretchen, você vai ver que o Major Luigi e todos os outros lá ficaram bem, porque eles vão continuar ganhando 192,5. Eu e você, meu caro, é que podemos ganhar, ao invés de 150, 122,5. Vai pro quarto chorar, Mas não vai não. Porque eu sou muito amoroso, todo mundo juntinho aqui, tá? E é isso, cara. Mas se você for pensar friamente aqui, tá? Esse plus dele aí, tá? Foi por meio de decreto. E tem um decreto anterior lá de 95, tá, cara?
E aí quebra e a gente quebra sim. Não vou nem mostrar esse livro aqui não, para não confundir. Mas a gente tem que falar de desvinculação de receita, tá? E uma série de outras coisas, tá? Então, a gente tem que pedir a consolidação das leis, né? Para eu poder entender aí o que tem na LERJ, tá? Porque o que eu tô vendo é impossível praticável, tá? Não tem como, cara. Então, como é que vai ser feito o Agretti? Então, agora nós temos 2 regimes jurídicos. Olha a atrapalhada, cara. E aí não adianta correr para tentar resolver, tá? Não entendi nada daquilo ali, né, cara? Eles não são juízes, tá? Caramba, meu caro. São conselheiros, tá? Ela não pode, a conselheira não pode, cara, dar uma decisão como aquela. O desespero tá grande, cara, mas não vai passar, pô. Então vai ter que quebrar, tá? Com todo o respeito e deferência. Vai ter que quebrar, pô. Porque aí ficou ruim pra mim, tá? Então elas têm que devolver o dinheiro, tá? Se é desse jeito, não vai declarar inconstitucional a lei? Epa, Teodoro. Aí fica complicado pra mim, tá? Então elas têm que devolver. Elas têm que devolver, tá? E a pessoa que implementou ali tem que pagar por isso, tá? E já que a gente tá falando do Tribunal de Contas, deixa eu só deixar uma coisa aqui registrada, tá? Lá atrás eu gravei um vídeo e eu falei sobre isso, tá? Que a jogada do governador e dos camaradas, todo mundo juntinho na LERJ, era o seguinte, ó. A gente tem as nossas pretensões aqui, o que a gente faz? A gente senta aqui, os homens conversam, e aí eu vou renunciar, tá? Pego o camarada, o Pampolha, jogo no Tribunal de Contas para fazer a nossa escora. Eu já jogo ele no Tribunal de Contas. Falei, tá? Eu falei lá atrás. Tá? A gente joga ele lá, tá? E aí o Cláudio Castro renuncia e o Bacelar já entra na condição de governador do estado, né? Na linha sucessória, né? E para administrar a máquina administrativa estatal para conseguir fazer ali a sua campanha e conseguir ser eleito. Haja vista, né, a postura do comandante dos bombeiros, Coronel Tarciso, né, criando unidades da corporação nos municípios do estado do Rio de Janeiro. É isso, tá? E aí, criando unidades operacionais, né, a gente tem que investigar cada prefeito desse, tá? Não tem como ele fazer isso, tá? Isso é porque a chave do cofre é na mão do comandante, tá? Ele que decide tudo. Não decide, tá? Vai indo, não decide, tá? E tá piorando, tá? Concurso de novo pro CFO, isso é improbidade administrativa, isso é cadeia, tá, cara? Porque não tem na lei do efetivo, tá? A previsão pra militar ingressar na academia, tá? Não tem, tá? Toca o baile, Teodoro! Vamos que vamos! A gente que sabe, Teodoro! É a gente que sabe, Teodoro, some, Teodoro! É a gente que sabe, Teodoro! Depois vou pro quarto chorar. É sobre isso. Tô falando. Não quer? Que se lasque, então. Não vai passar, tá? Teodoro, a gente já tinha tudo arrumado aqui, tá, Theo? E aí eu tenho que dar satisfação. Vai continuar? E aí o Papai Noel, né, o Rodrigo Bacelar, né, fez aquela doação no final do ano de não sei quantos milhões, cara. Meu Deus, o que é isso, cara? Pros municípios, né? Então a jogada era essa, tá? Mas vem aqui com o doutor Teodoro, tá? Essa linha de sucessão anterior, tá? Previa... você tinha, então, o governador do estado vice, na ausência de... Aí tem as hipóteses, tá? A grosso modo aqui. E aí você tem o vice, que agora tá no Tribunal de Contas, tá? Isso foi um absurdo, tá? Essa ida dele pra lá, ela é nula, tá? É um ato legislativo ali, tá? Administrativo, de Estado, nulo, tá? Porque feriu diretamente, tá? Os princípios da administração pública na forma do artigo 37, cara. Isso é uma violação à soberania do voto, tá? A soberania popular, tá? Na cara de todo mundo. Não pode fazer isso, tá? Não pode, tá? E mais uma coisa aqui. Essa situação, né, de você ser vice-governador e secretário, quem te disse que pode? Não pode, pô. Mas aí vamos aqui. E aí, ali, antes, você tinha essa linha sucessória, tá? Porque você tem que estudar, meu caro, e acessar, por exemplo, legislações, tá? Da década de 60, de 70, para você entender essa questão do suplente, por exemplo. Teodoro, vai dar ruim, Suplente, toda essa pataquada desses homens. Pra você entender, tá? E aí você vai dizer, Teodoro, a gente coloca aí no Tribunal de Contas, os homens, tudo aqui, os homens junto aqui, né? E aí, E aí você tem a previsão, por exemplo, anterior, você tinha a previsão, tá? Constituição de 67,
Constituição do Estado anterior, você tinha a previsão de fato, né? Que você, na linha sucessória, você teria o presidente, o governador, aí não dá, aí o vice, tá? Você teria o vice, você teria o presidente da Alerj, tá? Você teria o presidente do Tribunal de Justiça e depois o vice-presidente da Alerj de novo. E que assunto foi esse, cara? Não existe mais essa possibilidade, cara. Não existe mais isso, cara. E aí você vê, né? Eu vi reportagem, né, dizendo que o governador conversando com o presidente do TJ junto com o que tá ocupando. Ué, que loucura é essa aí, gente? Não, cara. Não tem essa, tá? Não tem essa. Primeiro porque essa ida do Pampolha para o Tribunal de Contas é ilegal, imoral, inconstitucional e tudo que vocês quiserem, tá? É isso, tá? Porque é jogada ensaiada, cara. E aí você força eleições indireta, cara. Cara, é surreal ver, é muito complicado pra mim, sabe? Porque eu vejo você estudar processo legislativo, essa parte da Constituição que ninguém gosta, cara. Se você estudar, você fica malucão, pô. Você fica malucão. Então, essas interpretações estão causando isso, tá? E ainda nós temos essa questão. Então não tem essa, cara. Não tem, porque nem o Pampolha pode ficar lá. Ele tem que ser destituído, tá? Tem que tornar nula aquele troço ali, fazer a declaração de nulidade dessa transferência dele, tá? Dessa ida dele pra lá, tá? Vou explicar melhor sobre isso. E ele tem que ser o governador do estado, então. Não tem essa, cara. Não tem essa. E não tem esse papo, né, do governador ir pra lá, pro Tribunal de Contas, junto com o outro lá, Rodrigo Bacelar, né? Rodrigo Amorim, né, cara? Que loucura é essa, cara? E é isso, aí vai pra lá, vai piorar, porque eu vou pra lá, pô, vou lá perturbar, é. E aí vai dar ruim pra todo mundo, pô. Eu tô tentando, cara, reduzir os danos, vai ficar difícil pra mim, Intel, cara. Sobre isso, não vou passar não, pô. Esculacharam muito, cara. E o que fazer com isso? Também não sei, cara, mas da forma como tá, não tem como continuar, pô. Porque não para, pessoal. Não para. Observem, cara, a Constituição Federal. Olha o que eles estão fazendo, cara. Pra terminar de verdade agora, tá? Vamos pro artigo 38 da Constituição, pra você entender. Artigo 38, tá? E a culpa disso aqui é do Derrite, tá? Esse deputado federal lá, essa pataquada dele ser relator, né? E foi lá falar um montão de gracinha, né? E aí expôs aqui o que eu não quero falar, tá? Olhem o artigo 38 aqui da Constituição Federal, tá? Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Então, o Portugal, por exemplo, é policial. Teodoro, Portugal, o Marcelo Dino, né? Portugal, Marcelo Dino e o Derrite, por exemplo. São policiais, né? Beleza. Então, eles são servidores públicos, não são? Teodoro, Olhe o que diz, tá? Foi alterado aqui essa patifaria dessa emenda constitucional 19 de 98, né? Mas vamos juntos aqui, cara. Olha o que diz aí o inciso 1º, tá? Tratando-se de mandato eletivo federal, Sargento Portugal e Derrite. Estadual, Marcelo Dino. Correr, né? Correr, Teodoro. Tô falando, cara. Inciso 1º do 38, tá? Então, mandato eletivo federal, deputados, né? Portugal, aquele... esqueci o nome do cara, pô. Mas o Portugal, Cabo Gilberto, né? O Portugal, Cabo Gilberto, o Derrite, estão aqui, tá? Pastuto, 38, inciso 1º, tá? Tratando-se de mandato eletivo federal, deputados, tá? Estadual, distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Eita, Teodoro, Olha o segundo, pessoal. Inciso 2º, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. O vereador pode acumular, se tiver compatibilidade de carga horária. Então, eu posso afirmar a você que o Portugal, o Derrite e o Marcelo Dino não podem receber a remuneração lá, os proventos, tá, da Polícia Militar no Rio de Janeiro e em São Paulo. Me confronta, pô. Não pode. E aí, o Derrite vai pra lá, né? Fazer gracinha com aquela questão lá de... E aí, ele é secretário de Segurança Pública em São Paulo, ele é deputado e ele é capitão da reserva remunerada da Polícia de São Paulo. Caramba, meu caro, ficou feio pra caceta, né? Mas é sobre isso, cara. Observem, por exemplo, tá? O inciso 5. O Procuradoria do Estado é tempo fictício, não pode. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados
como se no exercício estivesse. Foi mudado, tá? Então você rapou fora, né? Porque você virou deputado. Aí você vai pagar a tua previdência, tá? Epa, Teodoro, mas não vai receber, vai pagar, tá? E o tempo vai ser computado. E a procuradoria de papo torto, né? Falando que não tem... é tempo fictício. Explica o que é pra mim aqui, cara. Aí eles mudaram pela emenda constitucional 103, colônia de Brasília, de 2019, né? Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem. Observem, estudem, para vocês entenderem o que eles fizeram. Então eu posso afirmar que eles não podem acumular remuneração, pô. Mas não basta só ler isso aqui, né? Você tem que ler legislações, por exemplo, da década de 70, 80, 90, e você vem até você poder dizer o que eu estou dizendo aqui, pô. Mas todo mundo quer falar, né? Eu vi lá num podcast lá com o Major lá novamente, né? Major Luiz, outro camarada lá falando. Cara, isso me irrita muito, sabe? A pessoa fala com uma autoridade, né? Meu Deus do céu, eu estudo muito, cara. E eu não tenho certeza de nada, sabe? Porque é muito difícil, né, cara? Porque não é uma coisa que só me atinge, né, cara? Atinge o direito de outras pessoas, né? Então não funciona desse modo, tá? Não mesmo, cara. Porque, caramba, não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Se vocês olharem a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cara, isso aqui é um vilipêndio, isso aqui é um absurdo, cara. As atribuições do governador, tá? A disposição topográfica da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, por favor, gente, me ajuda aí, pô. O ABRJ, nós temos muitos ali que estudam direito constitucional, vamos ter verdade, né? Caramba, o que é isso, Teodoro? Vamos uma briga com político, é problema, cara. A gente é advogado dessa parada aí, é pro fight com esses caras, pô. É sobre isso, porque essa situação aqui tem que ser resolvida, tá, pessoal? Porque se você olhar, cara, eu tô chegando agora, eu tô estudando, mas é devagarzinho, tá? Se vocês olharem, né, a Constituição do Estado, por exemplo, as alterações, né, que foram feitas, né, pela emenda constitucional 18, 19 e 20, 43 de 2001, né, 32 de 2001, 41 de 2003, né, 32 de 2001, não foram feitas no Rio de Janeiro. Eles fazem alterações em 2012, cara. Uma coisa assim, aviltante de ver, sabe? Eu fico de verdade assim impactado. Então não tem como, tá? Então, meninas, ó. Fica aqui o doutor Teodoro, tá? Não tem essa não, tá? E eu vou proceder, tá certo? Esperei ali pra ver o que o Major Luiz ia fazer, né? Rezei pra que ele não fizesse mais recurso, porque isso tem que acabar, tá? Porque nós temos que pacificar isso, tá? Nós precisamos pacificar, né? Viu o outro podcast de um camarada, né? E vou dizer aqui o seguinte, ó, você militar, cara, você não tem que confrontar a autoridade, tá? Porque nós temos servidores da República que têm essa missão, tá? Ministério Público, Defensoria, advogado, não você, tá? Você não pode chegar pro comandante, né, cara, e falar que se você discorda ali de uma ordem que ele deu, né, que você vai... é uma coisa muito louca, cara. Que você vai, né, dizer que tem que ser por escrito. Não tem que ser, cara. Você não pode fazer isso, tá? Porque não é assim que funciona, tá? A gente tem que mudar toda a lógica. Por exemplo, você não pode ter um capitão, cara, correndo em viatura. Você não pode, pô, porque o cara é um capitão, né? Você tem o oficialato aqui, né, subalterno, né? Então, primeiro tenente, segundo tenente. Você tem o capitão, que é o intermediário, e aqui em cima a pequena gordurinha, né? Que é o major, tenente, coronel, coronel. Então, o capitão, ele é um elo, né, entre os camarada grandão e os outros que estão chegando. Como que em São Paulo, cara, você vai... Aí fica pra mim, velho. Como é que em São Paulo você pode dizer, cara, que você vai acabar, né, com o posto de segundo tenente? Eu também quero muita coisa, mas não posso, tá? Isso é um absurdo, cara, isso não pode, pô. Isso não pode, você não pode acabar, cara, com o posto de segundo tenente. Meu Deus do céu, cara, que loucura é essa? Não pode, tá? E de fato eu concordo com aquele coronel lá de São Paulo, né, que ele fala, né, que é uma atividade física muito, muito intensa, enfim, eu concordo com você, meu caro, realmente é. Não está sendo, né? Mas realmente é. O soldado vai pro desenrolo com o coronel, né? Não, cara. Você tem o coronel das praças, que é o subtenente, pô. Você, para fazer a distribuição do efetivo, a organização, né? Porque o coronel, né? Até aquele livro Comandar fala sobre isso, né? O coronel, comandar é dar assistência, né? Então, você tem ali, cara, toda uma estrutura. Você não pode chegar direto pra falar com o comandante, não pode, pô. Tudo que acontece aí, tá, pessoal, não é assim no militarismo, tá? Não pode ser, tá?
Então você tem que dar instrução para a tropa, por exemplo, toca de corneta, né? Toca de corneta, essa coisa da marcha, né? Tudo isso é inerente ao militarismo. Então, por exemplo, a voz de comando, né? O comandante, né? Então ele dá um comando, o militar responde. A corneta, por exemplo, o militar não tem tempo. Por isso a importância, né, dessa avaliação acerca, né, de transgressões relacionadas, por exemplo, a atraso. Por isso, porque a gente não tem tempo. O militar é cumprir na hora, sem questionamento. Você não tem essa de pedir para o comandante por escrito, né? A falta de burocracia é algo inerente ao militarismo. Mas isso não pode servir como um subterfúgio, né, cara, para você violar direitos do teu subordinado. Não pode, mas de fato, né? No militarismo, cara, tudo tem que ser muito simples, né? Tudo tem que ser objetivo e simples. Você não pode, por exemplo, essa questão de contrato e licitação não cabe no militar. Porque o militar ele tem outras coisas para se preocupar, tá? Não pode ser assim. Militar não lida com dinheiro, tá? Militar não faz licitação e contratos. Não faz, tá? Não faz. Militar, a burocracia dele é mínima. Tudo para ele tem que ser rápido, tudo para ele tem que ser... É porque é da essência das coisas, É da essência das coisas, né? Então você não pode chegar ali, cara, e você querer, né? Ah, não, porque se você discorda de alguma coisa que teu comandante tenha te dito, cara, você tem que... Não vai cumprir, você não vai cumprir, você vai ser preso, tá? Ei, meu camarada, você não vai cumprir o que o teu comandante mandou, cara, se não for ali uma ordem absurda, né? Mas até esse critério do absurdo, cara, é muito subjetivo. Então você tem que ter cuidado, cara. Porque, vamos ter calma. Vamos estudar, tá? E procurar solução para isso. Não é você... É sair, né? E você observar a situação de fora, cara, e buscar solução efetiva. Eu, Teodoro, fiz a minha parte no Rio de Janeiro, pô. Espera aí que você vai ver, cara. E é isso. Eu espero que seja útil à Força Armada. Mas é desse modo. Você não pode respeitar a autoridade militar. Mas aí tá tudo quebrado, Teodoro. Cara, porque a gente não controla o comando. E até para você controlar o comandante, não é... Por exemplo, vou falar rapidamente aqui. Bolsonaro preso junto com o general. O paisano não tem que ir pra lá pra ver onde eles estão presos. Epa, fica ruim pra mim, pô. Não, tá? Quem faz isso é Ministério Público, pô. Cara, Ministério Público serve pra isso. Pra fiscalizar a parada, pra saber se tá dando ruim lá, pô. Não é as empresas aí pra ir lá pra filmar, pra saber. Não, cara. Não pode, porque eu acho que o desprestígio pra Força Armada já tá bom, né? Eu vi um camarada lá, né, cara, que participou desses atos golpistas, um coronel, um tenente-coronel, um cara debochado, né, cara? E aí eu vi uma audiência, né, no STM, né, e ele, um tenente-coronel, esqueci o nome dele, queria lembrar pra falar aqui, porque eu achei que era um desaforo, cara. E ele fazendo questão de usar o fardamento. Quem te disse que você tem que usar o fardamento? O comandante do exército tinha que ter feito uma portaria pra arrancar essa sua prerrogativa. Negativo. Porque é muito complicado. Teodoro, mas presunção de inocência. Meu caro, presta atenção aqui em mim, tá? Você vai aparecer fardado. Teodoro, presunção de inocência. Essa prerrogativa, cara, nesse sentido, ela tem que ceder. Como eu falei, tá? O comandante do exército, todo respeito e deferência devido a essa autoridade tão importante para todos nós, que é o comandante do exército brasileiro, meu caro, é portaria, tá? Ele não tem que usar o fardamento. A forma como ele tava se manifestando ali, cara, puxa, a vida fica muito ruim pra mim, cara, porque eu não consigo não falar, né? Não, você não tem que usar nada. Você não tem que usar nada, tá? Ainda mais aquela situação ali, tá o troço gravado e... como é que é isso, cara? Não, peraí, gente, vamos ter calma. Pô, Teodoro, preciso... Ok, cara, mas essa prerrogativa, cara, ele tá preso, pô. Caramba, gente, fica ruim pra mim, pô. E aí o cara fazendo questão, né, de aparecer fardado. Qual é a tua pretensão, cara? Entende como que a força fica de lado, né, cara? Esse amor à corporação cede lugar, né, cara, para teus interesses pessoais, porque a pessoa confunde, cara, o fato dele ser um coronel, cara, com ele, né? É difícil fazer essa separação. Nós, né, quando ingressamos pro militarismo, cara, muitas vezes a gente é obrigado a fazer coisas, cara, que a gente não quer, pô. E nem sempre, né, você aí policial, cara, você pode deixar, né, aflorar o teu desejo, né, de vingança, de revidade e tudo mais, porque você não tá ali pra isso, pô.
Porque nem sempre o teu desejo, cara, vai estar, né, de acordo com aquilo que você tem que fazer, cara. E aí faz uma bagunça danada, e agora? E agora que vai dar muito ruim, pô. Porque é assim, a corda vai arrebentar na cara dos militares em tudo. Porque é assim que acontece sempre, cara. A gente não aprende com a nossa história, a gente repete os nossos erros, pô. Então não tem que aparecer fardado não, pô. O Bolsonaro e esses generais aí, olha o problema, cara, é uma questão seríssima que eu discuto no Rio de Janeiro, tá? Que é, né, você separar as prerrogativas como militar, tá? Do direito previdenciário. Ah, Teodoro, militar não tem direito previdenciário, então tem o quê, cara? É isso que eu falo, pô. Mas aí você tem, cara, que entender o seguinte, cara. Ou o teu papel é certo, ou não, cara. Porque não importa que seja o Bolsonaro ou os generais lá que fizeram o que fizeram, cara. Tem direito, né, a envelhecer, né, ao envelhecimento, tá? Tem uma proteção especial do Estado. Teodoro, mas fizeram tudo isso. Caramba, mas não confunda uma coisa com a outra, cara. Porque você contribuiu pra Previdência, cara. No caso do militar, tem esse desconto maldito aí de... Aí você entenda, cara, porque a sorte deles lá é a tua sorte. Então, eu penso o seguinte, tem que arrancar a prerrogativa, cara. A verba lá, o Faz-me Rir, não. Descontou a vida inteira. A Teodoro descontou pensão por morte e fundo de saúde. Tu entende? Porque aí você, cara, que é militar, tá batendo palma pra arrancar lá os proventos de inatividade. Mas tu não tá entendendo que vai respingar em você aí, cara. É igual falar sobre o Conselho de Justiça, tá? Conselho de Justificação. Eu tô tendo calma, cara, porque, caramba, eu não quero causar mais conflito. Mas, caramba, eu tô vendo um montão de besteira aí, cara. Eu vou ter que falar, pô. Tem que falar, pô. O coronel Mauro Cid lá, cara, aquele camarada tem que responder o Conselho de Justificação. Ô, meu caro, comandante do Exército. Ô, meu comandante. Aí fica ruim pra mim, cara. E nós vamos ter que discutir a NPP, pô. Epa, Teodoro. Entende? Só como é que eu jogo esse montão de coisa assim? É difícil. Aí eu fico, né, cara, pisando em ovos. Ô, meu Deus, o que é isso aqui? É isso, cara. Eu sou otário? Não, cara, é porque eu tô pensando, pô. Porque se você, né, permite, né, que a delação premiada possa produzir reflexos no direito militar, cara, epa! O que vamos fazer com a ANPP, pô? O ANPP na Justiça Militar. E o fato dele ter sido absolvido, dele ter sido condenado a uma pena inferior a 2 anos, tá? Ou mesmo absolvido, não retira o resíduo administrativo. Não retira o resíduo administrativo, tá? Então ele tem que responder, comandante do Exército, tem que responder, e no meu caso, eu particularmente entendo que não pode permanecer na Força Armada, tá? Não pode. E essas células é que ficaram e nós não cuidamos, cara. E é isso, pô. É isso. Vejam, tá? Eu não lembro o nome dele, mas é um cara que participou ativamente. Tenente Coronel lá, cara. Caramba, meu cara, fica ruim pra mim, pô. Caramba, o que é isso, cara? Vai ficar difícil, né? Sou advogado, né? Eu tenho muito cuidado, assim, mas caramba, cara, olha a forma como ele fala, o cara é debochado, né? O cara, caramba, o que é isso, cara? Formamos mal, pô. Formamos mal, cara. É a mesma coisa você ver, né? O comandante que pune muito, tá? Simone Tebet, se vier São Paulo, governadora, tá? Escuta aqui, Teodoro. O Haddad, vê aí o que vai fazer, tá? Lá em Minas Gerais, essa prefeita aí do PT, tá? Epa! É isso aqui, tá? Tem que afastar todos eles, tá? Tem que fazer a limpa, tá? A gordurinha aqui em cima tem que todo mundo pra geladeira, tira todos eles, tá? É sobre isso, tá? E aí, a avaliação correta é a seguinte, cara. Tá punindo muito? Eu tenho que te avaliar, comandante. Porque o correto é não punir, cara. E não o contrário, tá? Porque você tem o dever de instrução, tá? Educar e instruir a tropa, tá? Então, se você pune muito, cara, a gente tem que avaliar você. É assim que funciona, pô. E não tem que militar tá indo pra falar... Não tem não, cara. Não tem não, tá? Por isso que a gente tem que controlar o comandante, tá? Pra que o militar não extravase, porque entenda, cara. E paisano não tem que ir pra dentro de quartel, igual eu vejo no Rio de Janeiro aqui, cara, no corpo de bombeiro e na polícia, não pode. Você não pode ter paisano, cara. Porque, por exemplo, o sargento tá ali, por exemplo, você vai fazer a divisão do efetivo pra terminar. Você vai fazer a divisão do efetivo, cara. Aí você tem um sargento, né? E você tem um sargento e tem 30 soldados. Não pode, pô. E você não pode ter 30 sargentos e 2 soldados. Não pode, cara. Você tem que dividir a parada, pô, pra você garantir o comando em toda a hierarquia, em toda a escala, né?
Mas não é assim que acontece, Teodoro. Fica ruim pra mim, pô. E aí você vê capitão, né, cara, andando em viatura, patrulhamento, supervisão. Epa, vamos entender qual é a figura de um capitão, pô. Negativo, pô. Eu vejo o pessoal falando aí com a comandante aí da diretoria de pensionista aí. Rapaz, o que é isso, Cláudio? Não, cara. Barreira física, né, cara? E aí você tem toda uma cadeia de comando, cara, onde você vai resolver e só se não der, tu chega nela. Se não, tu não chega não, cara. Para de maluquice, pô. Falar com o comandante geral, como vez o pessoal falar. Que loucura é essa? Não pode não, pô. Pode perguntar, chamar esses camarada bom aí da Força Armada. Senta aqui e diz que o Teodoro tá errado. Aí fica ruim, pô. E aí o camarada tá estressado, cara. Não tem ali uma condição de trabalho adequada, né? O camarada não... E aí o cara vai extravasar mesmo, vai pra mídia, vai falar um monte de besteira, Teodoro, vai ficar ruim pra mim, pô. Então não pode não, tá? A gente tem que controlar o comandante, tá? A gente controla o comandante que vai dar bom pra todo mundo. Porque da forma como está, não tem como, tá, pessoal? Não mesmo, tá? Tem que controlar o comandante pra evitar esse tipo de manifestações públicas, tá? Que causam mal a todos nós, tá? Porque isso gera uma instabilidade dentro da hierarquia militar que vai refletir, né, negativamente em todos nós. E eu vou ler uma coisa pra vocês aqui, tá? Eu gosto muito de ler coisas do passado, tá? Gosto mesmo. E eu quero ler pra vocês, tá? O conceito, tá, de hierarquia e disciplina que está no Estatuto, Estatuto da Força Armada de 41, eu acho que é isso. Pra você entender qual é a vibe, tá? Pra você entender, cara, que a gente tem que olhar pra trás, tá? E refazer os nossos passos, tá? Porque você vai entender o que a gente tinha e o que a gente tem hoje, tá? O que nós estamos fazendo, tá? Porque essa questão do militar, pessoal, ela importa pra todos nós, tá? Então não é simples assim. Então não é, isso aí não foi nada, não foi não. Foi sim, foi importante, tá? Foi importante, porque pro militar não tem isso não, tá? Não tem não, porque os valores... As tradições, tá? Não pode ser não. Você escolheu ser militar, cara. Pera aí, vamos ter calma pra gente poder agir, né? Pra não ficar ruim pra gente. Porque senão fica complicado, tá, pessoal? Não pode não, pô. Você tem que ter cuidado, tá, cara? Não vai pedir pro teu coronel aí, teu comandante. Não. A gente tem que controlar pra saber o que tá acontecendo. O pessoal tá estressado. Mas a gente conversa, vai dar bom, pô. Porque dessa forma não tem como, tá? Isso aqui que não pode, ó. O enunciado, né, da Procuradoria do Estado, né, cara? Você tem uma resolução, cara. Resolução 44... de 9 de julho de 2013, cara. Pô, é o secretário de Defesa Civil que mandando aí nos procuradores do Estado. Já não bastasse, né, Teodoro? Meu Deus, o que é isso, cara? Faço questão de ler pra vocês, tá? Pra terminar, tá? Você entender o que é o militarismo, tá, cara? Eu quero essa época aqui, tá? Decreto-Lei 3.864, tá? De 24 de novembro de 1941. Vamos ler, tá? Artigo 26, tá? Artigo 26. A disciplina, artigo 26, tá? A disciplina, isso aqui é o estatuto, tá? Esse decreto 3.864, decreto-lei 3.864, de 24 de novembro de 1941, é estatuto, tá? Adoro mesmo, adoro estudar. Vem cá. Vai dizer assim pra gente, ó, artigo 26, tá? Artigo 26 vai dizer assim: a disciplina é fator primordial no exercício do comando. Deverá ser, ao mesmo tempo, forte, esclarecida e digna. Essa disciplina aqui, pra você entender, cara, é pro comandante, tá? É pro comandante, tá? A fruta não cai longe do pé. Fica a dica. A disciplina é fator primordial no exercício do comando. Deverá ser, ao mesmo tempo, forte, esclarecida e digna. Revela-se pelo espírito de regularidade e de constância demonstrada cotidianamente na aplicação ou obediência na aplicação ou obediência aos preceitos regulamentares, ordens ou decisões dos chefes. Só será real e proveitosa quando inspirada pelo sentimento do dever, pela cooperação espontânea ou quando ditada pela consciência profissional e o ardente desejo de fazer bem feito o que constitui obrigação. Caramba, meu caro. Disciplina, tá? Adoro,
parágrafo único do artigo 26 desse Estatuto da Força Armada de 1941. A disciplina é obra de educação e de respeito. Nesta conformidade será, de preferência, preventiva e eminеncialmente severa. O superior não deve hesitar em repor a ordem e o respeito, onde quer que venha a periclitar. A indiferença é muito mais nociva. A indiferença é indisciplina, tá, comandos? É isso. A indiferença é muito mais nociva à disciplina do que a sua transgressão. O chefe, artigo 27, o chefe levará sempre em consideração que deve impor-se menos pela força do que pelo exemplo continuado. Menos pela força do que pelo exemplo continuado, fiel, assíduo, pontual e consciencioso do dever, do seu preparo profissional, da compostura e do decoro militar, tanto no serviço quanto fora dele, da severidade moral e física para consigo mesmo, enfim, das provas externas constantes de cultivo das virtudes militares. Coisa linda, cara. É isso. 28. A quem exerce comando é vedado renunciar. Escutem aí, tá? Para terminar. É vedado renunciar regalias e descurar deveres decorrentes da função. É prerrogativa tua, meu caro. Tu é o comandante, mas tem que saber exercer esse poder, né? E eu fico por aqui, tá, pessoal? Então é isso. Eu quero retornar a esse passado, tá? Eu vou falar pra vocês também, tá? Só pra não fugir aqui, tá? Dessa espécie aí que é a questão lá do alizinho, tá? Em São Paulo, né? Quando eles falam sobre essa gratificação lá, né? Que é a mesma gratificação na Força Armada, tá? Teodoro cara, a legislação da década de 40, surreal, cara. 77, 40, meu Deus, o que é isso, Teodoro Teodoro Esdras. Meu Deus, o que é isso? Que fala sobre essa gratificação de localidade especial, né? Caramba, cara, e eu tenho que contribuir, né? Porque eu peguei aqui algumas decisões, tá? Do STJ, né? Do TJ do Mato Grosso do Sul, falando, né, cara, sobre uma região, cara, acho que é Coxim, né? Rapaz, teve um equívoco aqui na decisão do magistrado aí, cara, porque falou que não tinha, né? Rapidamente aqui pra não perder, né? Que pode ser importante pra alguém. Mas eu vendo aqui uma decisão da estuda, né, cara? Falando sobre essa situação, né? Dessa categoria A, tá? Pessoal Força Armada tá entendendo o que eu tô falando, né? Em relação a essa gratificação de localidade, tá? Você tem, sim, Coxim, tá? Coxim, eu acho que é Mato Grosso, né? Faz parte sim, tá, ô Salença? Vou mostrar aqui, tá? Porque eu vi algumas decisões aqui que falam sobre isso, tá? Teve um equívoco aqui, ó a portaria maldita aí. Teve um equívoco aqui em razão de uma portaria, eu vou explicar isso melhor, tá? Essa portaria causou problema, tá? Essa portaria, salvo engano, é essa aqui, tá? É a portaria 4.286, né? SC-5 de 29 de dezembro de 92. Meu Deus! Olhem essa, tá? E olhem a portaria também, 3055/SC-1 de 5 de agosto de 97. Rapaz, teve um problema aqui que eu acho que a autoridade esqueceu de colocar, né, cara? Que tinha essa região aí de Coxim, né? Coxim, no Mato Grosso, né? E aí o camarada não recebeu não, hein, cara? O que houve aqui? Tem que houve aí, Teodoro? Acabei vendo esse troço, tá, cara? Eu quero discutir sobre isso, tá? Que eu fui ver essa questão do Alizinho de São Paulo, né, cara? Aí esbarrei com esse troço aí da Força Armada, tá? Mas é isso, tá? Então, meninas aí da pensão especial, o Teodoro, infelizmente, vai ter que passar por vocês, tá? Mas segura aí, tá? Que vai balançar, mas não vai... O barco não vai afundar. Fica tranquilo, tá? Mas o Teodoro vai ter que passar, porque a gente vai ter que chegar numa conclusão sobre isso, tá? Não vai passar, tá? Não tem essa de dizer que é VPNI, tá? Não pode fazer isso. Volta pra rota, tá? Não tem dois regimes, tá? E a Gretchen a gente tem que resolver, porque aí vai ficar ruim, né? Porque aí só a pequena parcelinha, não, tá? Não poderia ter feito essa questão para 150%, mas está discutindo? É isso aí, tá? É isso aí, tá? Complicado, tá, meu caro? Vamos pro Provérbios? Vou terminar aqui. Vamos para Provérbios? Quero ler um negócio aqui para vocês. Acho que é Provérbios. Provérbios acho que é 20 e pouco, peraí.
Quero ler pra vocês, tá? Porque, caramba, esses caras estão me estressando muito, cara. Meu Deus, o que é isso? Estressado com esses camaradas. Rapaz, é muito complicado. Muito mesmo, pessoal. Meu Deus do céu. Recua aí, cara. Mas não, foi lá e fez outro recurso. Caramba, fica ruim pra mim, cara. Eu tô querendo passar, mas tá complicado. Tentando achar aqui, cara, um provérbio, né? Que provérbio ajuda. Você quer sabedoria, cara? Vai ler provérbio, te ajuda. Provérbio ajuda, é. Provérbio ajuda pra caramba. Meu Deus, o que é isso? Caramba, o que é isso, gente? Muito complicado, meu Deus do céu. Vamos ler aqui? Vamos ler Provérbios 30, tá, pessoal? Provérbios 30, tá? Aleluia. Pra terminar, tá? Eu garanto a vocês, tá? Meninas aí da pensão especial, toda hora vai passar, vai sacudir a roseira, mas é pro bem de todos nós, tá? Pro bem de todos nós. Aleluia. Provérbios 30, tá? Vocês também não dependem do favor de ninguém, tá? É direito. Vocês têm direito, assim como nós, tá? Mas desse jeito não tem como, tá? Então, eu vou causar um certo desconforto, tá? Mas é igual o metiolate, né? Metiolate, né? Arde, mas cura, tá? Não é? Arde, mas cura, tá? 30, vamos juntos aqui. Teodoro é de verdade, não é de mentira, tá? Então é isso. Provérbios 30, tá, pessoal? Vamos pro verso 7, tá? Verso 7. Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue. Estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Que eu não tenha muito, para que eu não esqueça que toda honra e toda glória é em nome do Senhor. E que eu não seja miserável, para que eu de novo não negue o teu nome, né, Senhor? Furtando, enfim. E vamos para Tiago, tá, pessoal? Vamos ler um pouquinho de Tiago? Tiago, acalma. Caramba, camarada Tiago, vem pra cá porque o bagulho tá tenso. Tiago, vem pra cá, Tiago. Tiago, tá, pessoal? Tiago, capítulo 2, tá? Verso 14, tá? Pra terminar. Tiago, capítulo 2, verso 14. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Mas ainda que você tenha obras, cara, você não tá barganhando com o Senhor, tá? Porque você pode ter um montão de obra, cara, e mesmo assim você não servir pra nada. Eu, Teodoro, sofri pra caramba, tá, cara? Com esses camaradas da promoção das praças, toda essa sacanagem que fizeram comigo, mas eu não tô com vantagem não, cara, porque fazer isso que eu faço, cara, e passar todas as privações, essa parada aí pode ser que não tenha crédito nenhum, tá, cara? Porque a primeira coisa errada que eu faço, né, cara, perdi tudo. Você não barganha com Deus não, cara. Você entra no reino dos céus, cara, pela graça, tá? Que é a mesma graça que me faz estar aqui hoje. Porque pela lei eu não poderia, né? Fica a dica. Vamos ler Gálatas, tá? Aconselho a todos. Gálatas 5. É porque ninguém fala disso, né? A gente tem que falar, tá? A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, tá? Verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dê pão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. Seu tolo,
Você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Cara, esse texto de Tiago é uma coisa assim, cara, um troço curtinho que ninguém fala, né, cara? E toda vez que eu leio, né, cara, eu viajo, porque caramba, que coisa louca, cara. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumprir a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Vamos ler essa história, tá? De Raabe, tá? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É só voltar pra rota, tá? Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Eu não julgo ninguém. E eu fico, assim, de verdade, muito preocupado. Porque isso aqui não é uma competição, tá? Porque as pessoas estão numa situação muito difícil e a gente tem que resolver, tá? Mas assim fica complicado pra mim, tá? Falar, por exemplo, tá? Desse decreto interventor número 11, tá? De 7 de junho de 2018 e perguntar aí, tá? A regulamentação das férias, tá? Cara, pra terminar aqui, férias da Polícia Militar, bombeiro não tá diferente, tá? Mas a Polícia Militar é o seguinte, ó. Decreto 543, cara, de 1976. Foi ressuscitado pelo Braga Neto, tá? Mas já tinha sido mexido pelo Sérgio Cabral, tá? Decreto 44.100, falando de férias. Tem noção do que é isso, camarada? E você não tem direito a nada, né? E é isso, tá, pessoal? Então não tem como, tá? A Gretchen, eu tenho que fazer uma incursão aqui maneira pra vocês, tá? Mas toda essa questão é causada por conta desse enunciado número 3, tá? Da Procuradoria do Estado, tá? E a gente tem que resolver. Porque no parecer eles falam, né, que porque a gente não vai aplicar, que a gente acha que é inconstitucional, mas aí depois a pessoa se responsabiliza. O governador como? Teoria do órgão, tá? E eles sabem disso. Sabem que existe a teoria do órgão, sabem que existe a prescrição quinquenal, que é um absurdo, e ainda assim fazem, tá? Então tem que parar com isso. E tem que ressarcir os militares, tá? E é isso. Se segura aí, tá? De novo a firma vai balançar, mas o barco não vai virar, tá? Eu preciso passar. E eu vou passar. E não vai ter jeito, tá? Porque, caramba, eu fico tentando, né, pra ver se a coisa vai... Mas não tem como não, tá? E governador do estado, Tribunal de Contas, ele tem que ser preso, pô. Não tô entendendo mais nada, tá? Cara. Mas é isso, tá? Se eu for falar só de concurso dos bombeiros, já é bastante tempo pra ele poder... Não tem essa de eleição, não. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? É porque tá todo mundo enrolado, né? Mas não tem não, tá? Não tem mesmo, tá? E essa questão da sucessão aí pro governo do estado, tem que tirar o Thiago Pampolha do Tribunal de Contas e ele tem que assumir o governo do estado. É sobre isso, tá? Porque se não for agora, vai sair depois. Porque no Tribunal de Contas ele não vai ficar, pô. Teodoro, é estudar, cara. É estudar que você vai ver por que eu falo assim. É estudar, pô. Chegou a pataquada, já fizeram muito. E também aqui, pra terminar, tá, cara? Nós somos responsáveis, tá? Porque a gente deixou os nossos irmãozinhos, né, cara, dirigir o carrinho e a gente ficou no banquinho de trás. E aí eles levaram a gente pra esse lugar que a gente não quer ficar. Então a gente pega o volante, tá, cara, e a gente toca o baile. É sobre isso, tá? Tem essa mais não, tá? Parar com isso, tá? Tem que voltar, cara. Porque o fato dele ter ido é uma imoralidade, tá? Não tem essa. E o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, cara, como é que vai ficar isso, tá? Porque esse período que ele tá como governador, cara, ele responde por tudo, tá? Então não tem essa que eu só tava aqui. Não, tá? Todo decreto que vê que não pode. É um desembargador, cara. Vai ficar ruim pra mim, pô. E é isso, tá, pessoal? Então esse enunciado 3 é a causa de muitos males, tá? E a gente tem que resolver isso, tá? Porque ganharam muito dinheiro, tá, pessoal? E sacanearam a gente pra caramba. Então, tem que resolver, tá? E Tribunal de Contas não faz essa análise, tá? E eu vou mostrar pra vocês a legislação bonitona aqui do Tribunal de Contas e vai dar muito ruim, tá? É isso, pessoal. Agradeço, tá? Até o próximo vídeo, tá? Abraço.